Muito bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma alegria poder contar com a sua audiência. Estamos iniciando um podcast que está se consolidando cada vez mais aqui, trazendo nomes importantes da nossa área, não só de arquitetura, como da área de construção, como da área de engenharia, e assim a gente vai falando um pouco mais sobre a realidade do nosso município e da nossa região. Para dar as boas-vindas para os nossos convidados, ela que é a host deste podcast, ela que traz informações de todo o segmento com muita propriedade, né? Seja bem-vinda, minha amiga Márcia Fetti. Muito obrigada. Vamos em frente, vamos conversar e começando apresentando os nomes que a partir de agora vão trazer informações importantes para que a gente consiga elaborar esse podcast com muita propriedade. Meu amigo Suzin, seja bem-vindo, Suzin. Obrigado. Segunda vez que eu estou aqui no teu podcast, então, falando sobre construção, mas eu queria saudar todo mundo, independente do horário que esteja assistindo. Vamos tentar falar um pouco do nosso mercado de construção em Vacaria. Que bacana. E também quero apresentar meu amigo Maurício, pela primeira vez de muitas, certamente. Prazer. Maurício, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Igualmente. E vamos conversar um pouco. Márcia, a gente estava construindo esse podcast falando um pouquinho sobre o cenário e muitas das coisas que a gente percebe, assim como a gente já teve um momento de falar com a administração, a gente teve um momento de falar com um grupo de arquitetos que realmente está fazendo um trabalho muito bacana. Agora a gente abre um espaço importante para falar com o lado de engenheiros, com o lado de empresas que estão realmente levando adiante aquele trabalho alinhado com arquitetos para que a construção de fato aconteça. Dessa maneira, eu acho que a gente começa trazendo um cenário importante que é o lado de como a engenharia avança na cidade. Na tua percepção, Márcia, para a gente começar, a gente enxerga avanços do ponto de vista de mudanças no sentido de como que as pessoas estão vendo a cidade comparado com os anos anteriores? Eu acho que sim, eu acho que a cidade está evoluindo e principalmente no momento que a gente convida dois engenheiros que são dois expoentes aqui da construção civil da nossa cidade para conversar sobre isso. E a gente sabe que construção, a palavra quer dizer que somos cada um pedacinho da parte e a gente precisa um do outro, né? Tanto os engenheiros e os arquitetos precisam trabalhar juntos, né? É um trabalho de equipe. A gente precisa da mão de obra, a gente precisa... Enfim, a gente se autoalimenta, né? Eu acho que sim, eu acho que a cidade, nesses últimos 10 anos, ela teve uma mudança bem significativa da paisagem, né? Até falando de paisagem urbana. E eu acho que esse podcast a gente tenta frisar isso, a importância da gente ter profissionais competentes, né, e que atuem na área da engenharia, junto com a arquitetura, criando uma construção civil mais expoente, mais duradoura, mais comprometida, né, com o que a gente quer, uma cidade que cresça de uma forma organizada. Que bacana. Tu sabe que, Suzin, quero pedir a tua percepção sobre isso, né? A gente tem um lado de... Até tu comentava que tu já teve experiência fora de Vacaria, tu já traz né, esse conhecimento. Construir aqui em Vacaria e construir em outro lugar, tem uma diferença? O cliente daqui é diferente, Suzin? Simplesmente o fato de construir fora, não. Tu tem que ver o que muda bastante assim, de um lugar para o outro é o tamanho da cidade. Se tu construir numa cidade que é parecida com Vacaria, que tem o mesmo número de habitantes, talvez a mesma cultura, não, daí é bem parecido. Eu tive a experiência, por exemplo, de construir em Carazinho, que é parecido com Vacaria, não mudou muito assim o perfil das pessoas que acabam comprando. Agora, provavelmente, eu nunca construí, por exemplo, em Porto Alegre. Eu acho que lá, daí sim, eu acho que as exigências daí são diferentes, o mercado é diferente, pode ser que esteja umas exigências diferentes do que as pessoas daqui de Vacaria ou das cidades menores exijam da incorporadora, da construtora. Mas assim como tu estava falando antes, a Márcia estava falando antes, a questão de ser um pedacinho de cada coisa, na verdade é uma corrente, né? É uma corrente comprida que cada um é um elo. E se um dos elos romper, a corrente não vai funcionar. Então ela começa desde a concepção do projeto até na entrega da chave lá para o cliente. Essa é um ponto uma maneira de enxergar como é que funciona essa engrenagem da construção. Os elos, né? Maurício, passando um pouquinho a bola para ti, quando a gente começa a olhar o segmento, a gente olha uma perspectiva que a gente estava trazendo agora, que é o fato de construir em outras cidades.
Mas, às vezes, construindo dentro de Vacaria, a gente tem obras, embora até dentro do mesmo padrão de obra, aquela obra que, às vezes, tem um investimento maior, são, digamos que assim, um número de apartamentos menor por andar, ou, às vezes, um apartamento por andar, a gente tem perfis também de clientes mais variados. Tu percebe isso também na construção? Acho que altera, né? Sempre altera. Mas dentro de um mesmo empreendimento, a gente às vezes já tem um pouco dessa diferença, né? Uhum. E quando a gente está falando de empreendimentos diferentes, daí sim, né? Daí completamente diferente. Tu também percebe, Márcia, que a gente tem alguma característica, ou não sei se existe essa característica quando a gente está olhando para o mercado de Vacaria do ponto de vista do cliente final comparar com outra cidade, ou ele tem alguma particularidade aqui? Não, eu acho que muita diferença não tem, porque hoje as informações o mundo é muito mais globalizado e todo mundo tem mais, as informações chegam parecidas para todo mundo, né? Às vezes o que torna o nosso cliente um pouco diferente é porque economicamente a nossa cidade é mais voltada, a nossa maior economia é agro, né? Então o poder vem, as empresas maiores pertencem a esse segmento e talvez as pessoas sejam mais ligadas a isso. Mas na construção civil eu acho que é muito também o jeito como a gente lida com os clientes, como a gente estava conversando aqui antes, que a gente é um pouco psicólogo também, né? Desculpa os psicólogos aí, mas a gente também tem que ouvir muito e tem que filtrar e tem que saber dar informação e isso entra na parte de negociação para as pessoas entenderem o que é o custo da construção civil, né? Que é um custo que não é vacaria. Existe o Sinduscon, né, que nos dá muito ideia levanta esses valores, né, que é o Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul, que permeia tudo isso. Então, acaba que o Estado meio que gira mais ou menos nos mesmos, né, parâmetros. Sabe que uma das coisas, até eu queria que o Cizinho me ajudasse a construir essa percepção que para ele é muito comum, certamente, mas assim, quando a gente fala na construção civil, existe uma... Eu não sei se parece que está assim, dentro do espaço, o lado da importância dos fornecedores para a construção civil. Essa é uma realidade, se a gente for analisar com outras cidades também, mas para Vacaria. Hoje a gente já consegue ter, digamos que assim, uma obra 100% com recursos da cidade, ou a gente precisa estar trazendo coisas de fora, sozinho? Não, tem que trazer bastante coisa de fora. Tem muita coisa a gente acaba comprando em lojas aqui de Vacaria, mas tem a parte mais pesada, por exemplo, aço, esse tipo de coisa de um prédio, tu não vai comprar numa loja em Vacaria, não é por questão, sei lá, porque a qualidade do aço é diferente, não é isso, é que quando tu faz uma compra muito grande de aço, sei lá, 1.000 toneladas daqui a pouco, comprar direto numa usina, tu tem uma margem muito maior, né, para tu trabalhar depois com o preço final de venda do teu imóvel. E a questão que a Márcia também falou é que o custo da construção, para construir em Caxias ou construir em Porto Alegre, o custo da construção é o mesmo aqui em Vacaria. Ele não é diferente. Porque a gente escuta bastante essa comparação, mas em Caxias é tão, não sei aonde é tanto, aqui em Vacaria é um pouco mais caro. Não é mais caro. Se for comparar imóveis, o que faz variar bastante é a localização, o terreno, onde essa obra vai ser construída. Então, se ela é no centro, se ela é no bairro, daí sim, isso conta bastante na hora de precificar lá no final, né? Sabe, Maurício, que se a gente fala de fornecedor, eu acho que a gente também pode fazer uma relação com o fato da mão de obra, porque a gente olha para o fornecedor da construção civil, mas no caso como um agente externo que está dando o lado da matéria-prima para a obra andar. Sim. Mas tem uma parte que a construtora acaba assumindo, que é o lado da responsabilidade de ela ter a equipe própria, né? E isso, como que tu enxerga hoje aqui em Vacaria, cara? Quais os desafios que tem nesse segmento? Acho que não só Vacaria, né? E não só a construção civil, a gente comentava antes, todos os setores estão com uma escassez grande de mão de obra e a gente tem que buscar, né? Buscar qualificar, buscar... Outro dia eu estava conversando com o pessoal até trazer mulheres para a obra também, né? Que ainda não é uma realidade de Vacaria. A gente vê poucas mulheres na obra, já vê, mas ainda são poucas.
E mulheres têm um diferencial na qualidade do acabamento, no perfeccionismo, de repente trazer elas mais perto da construção, né? Sabe que hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de conversar, até vou citar aqui o Paulo da Transcavalinho, e a gente estava lembrando de um projeto que ele construiu há 22 anos atrás, junto com outros empresários aqui, que ele fez o Centronor, né, que era um ambiente de formação de motoristas. Eu queria te perguntar, Maurício, nesse ponto, como que é a questão da construção civil no sentido de manter uma equipe? Porque esse mercado da mão de obra, eu pelo menos tenho uma impressão de fora do segmento, que cada vez mais ele está mais disputado, porque parece que a mão de obra começa a ficar mais rara e aquele bom encanador, ele começa realmente a cobrar o valor que ele entende que o mercado está precisando de bons encanadores. E aí tu vai dizer assim, pô, Lucas, mas é o trabalho do encanador. Mas ele é importantíssimo para a operação toda. Tu, como que trabalha isso, por exemplo, até na tua própria empresa, tu tem uma observação para fazer? É uma política de salários é sempre um pouquinho complicada, né? Tu tem que ter essa avaliação. Esse profissional, ele é acima da média? Até que ponto compensa? Será que está na hora de nós treinar mais profissionais para que assumam essa posição, né? Mas a tendência é que a gente tente industrializar mais os processos, trazer processos mais prontos para o canteiro de obras e daqui a pouco diminuir a quantidade, né? Maurício, como que tu vê dessa parte, Suzinho, desculpa, o lado da equipe, cara? Um desafio para vocês, cara? É um desafio muito grande, na verdade. A gente precisaria aqui em Vacaria do Centronor da construção. Que bacana, isso seria uma coisa muito importante aqui. Vamos começar, então. Porque não está havendo uma renovação. Hoje a gente tem ainda alguns profissionais muito bons aí no mercado, principalmente na parte de hidráulica, na parte elétrica. Existem esses profissionais, mas lá no canteiro de obra, que eu não sei na realidade do Maurício, mas na nossa, essa parte é terceirizada. A gente não tem um encanador trabalhando para mim, a gente terceiriza esse trabalho. É o mesmo. Inclusive deve ser o mesmo, né? Então a gente não tem isso dentro, mas dentro daquelas pessoas que trabalham na obra, que é o carpinteiro, que é o pedreiro, que é o servente que ajuda, esse tipo de coisa, isso está ficando cada vez mais escasso, o cara bom. Eu não posso reclamar do time que eu tenho hoje. Isso eu não... Tenho até um pouco de sorte, inclusive, quanto a isso. Mas eu vejo que lá na frente vai ter uma dificuldade, porque não está tendo renovação. Mas é um time que leva anos para montar, né? Exato. Agora, quem começa do zero, montar um time... Eu não consigo imaginar de novo chegar nessa qualidade do pessoal que a gente tem hoje, começando do zero, né? Isso, falta renovação. E aqui também uma coisa interessante a se falar é que na construção civil era uma profissão que se passava de pai para filho, né? Era assim, o pai levava o filho junto para a obra e ele ia aprendendo o ofício, né, acompanhando ali, vendo, né, ele começava como servente, né, muitas vezes o pai pedreiro, ou encanador, ou eletricista, enfim, ele aprendia, era um serviço né, que se aprendia muito, assim, de pai para filho, e em função da evolução das leis trabalhistas, que não pode, né, levar ninguém, enfim, a gente sabe, né, que a gente Sim. tem muitas regras a ser cumpridas, se cortou esse vínculo, e hoje os filhos, né, dos profissionais não querem ser, né? Não querem continuar, porque eles não vivenciam isso, não tiveram essa, né? Era sempre assim, o filho do Pedro, que era pedreiro, né? O Paulo seguia a profissão do pai, ele crescia na obra, né? Então era isso, e isso muito se perdeu, né? E aí é isso que vai acontecer, essa ruptura, né? Que a gente vai ficar sem profissionais. Não existe carpinteiro jovem, né? Não existe carpinteiro jovem, exatamente. Isso eu acho que coloca mais uma vez, dá para a gente conectar, quando a gente fala em custo de obra, essa questão também da dificuldade, não dificuldade, mas do como que a gente precisa agregar valor para essa mão de obra? Assim, eu acho que tem relação direta, né? Porque é a oferta e demanda. Uhum. É a lei da gravidade da economia, vamos dizer assim, que é a oferta e demanda. Se tu não tem oferta de
de bons profissionais, tu vai se agarrar naquele que tem e vai pagar um pouco mais caro por isso, né? Cara, mas aí que cabe até uma questão da percepção de vocês, porque da mesma maneira que a gente começa a enxergar essa régua do ponto de vista da elaboração do processo de custo, a gente tem também uma questão do processo até de venda, do ponto de vista do perfil do comprador. Porque até então a gente tinha aquele comprador que não tinha despertado tanto para a questão do investimento, né? Por exemplo, na questão do loteamento que a gente tem, ele começa a olhar terrenos e está vendo que a cidade está tendo uma expansão, ele começa a fazer o investimento ali. Mas ao mesmo tempo ele vê assim, é mais fácil a gente ter um investimento quanto mais barato melhor, ou é mais fácil a gente olhar para uma obra de mais valor agregado? A gente está falando de perfis diferentes e isso está conectado muito com a nossa região ou pouco? Ou seja, em Vacaria a gente tem mais pessoas que procuram quanto mais barato melhor ou quanto mais qualidade melhor? Eu acho que vai muito da época do mercado. Por exemplo, quando o agro está bem... eu imagino que seja muito mais fácil tu vender produtos mais caros, né? Agora, quando o agro vai mal, eu não sei como o impacto que isso representa para o município, eu acho que é muito maior, né? Na verdade, assim, a pergunta não é se vai investir mais barato ou mais caro, é o potencial daquilo que ele está investindo. Porque não adianta tu comprar um troço muito barato, que dali 2 ou 3 anos vai continuar sendo barato. Não adiantou nada para aquele cara. Agora, em questão de investimento, estou falando, né? Agora, em questão de consumo, que é o cara que vai comprar para morar, é isso aí. Daí ele impacta bem, como o Maurício falou. É aquilo, o meu rendimento está condizente com aquele imóvel que é o meu sonho de comprar, com 3 quartos, 3 suítes, churrasqueira na sala, sei lá. Porque aqui em Vacaria é assim, né? É mais importante a churrasqueira no apartamento do que uma vaga de garagem. E a lareira também. Então... Mas vocês não notam que está mais... Eu acho que é mais... A gente vê mais obras de loteamento, mais obras de prédio com um valor maior do que obras mais baratas? Eu não vejo no bairro aquela betoneira funcionando na frente das casas. Aquilo que a gente já viu outras épocas de ter muita É que eu acho que a obra barata, vamos dizer, de baixo custo... Ela é muito atrelada a financiamento bancário, né? Exato. Então, fica muito atrelada à Caixa, vamos falar, né? Porque é o maior agente financeiro da construção civil de pessoal, né, que não tem condições de fazer um investimento maior. Então, como hoje a gente sabe que os financiamentos Caixa diminuíram de outras épocas, que tinha épocas que tinha, né, um movimento maior... Então, quando o agente bancário apertou o financiamento, se diminui muito essa obra de valor mais baixo. E aí entra também a questão do terreno, né? Que um terreno bem localizado, mais central, é muito mais caro. O que impacta na hora do cara fazer um financiamento no banco, ele não consegue pagar o terreno e a construção, né? Hoje em dia não vale mais a pena. Hoje não vale mais a pena tu comprar um terreno no centro para construir uma casa. Exatamente. Tu não vê mais isso. E a questão do empreendimento mais barato é diretamente ligado àquilo que a política monetária, sei lá, a política fiscal, sei lá, do país. Hoje nós temos uma taxa Selic muito alta, então acaba que inviabiliza tu fazer um financiamento. Então aquela pessoa, se tu está comprando uma obra que ela seria mais barata, em tese, é porque aquele cara talvez não tenha o dinheiro para construir uma casa de 500, 600 mil guardado o dinheiro lá no banco. Ele não vai fazer, ele vai precisar de um financiamento. E esse cara não vai financiar. O que ele está fazendo? Ele está esperando. Esperando que daqui a pouco baixa. A Selic hoje está em 15, sei lá quanto, que baixe para 10, como era antes, e que tenha disponibilidade de valores para que essas pessoas peguem emprestada. Mas o que eu noto bastante assim é que dos últimos 10 anos para cá, 10, talvez um pouco menos, aquele empreendimento mais popular, ele acabou migrando para prédio e não para casas individuais como era antes. Porque se for lembrar, há 15 anos atrás, tinha bastante, que nem tu falou, tu saía no bairro, tinha betoneira em todos os terrenos, fazendo casinhas de 60 metros quadrados, 69 metros quadrados, que é uma faixa, né, até 69 metros quadrados. Tinha bastante. Agora tu sai e tu não vê. O que acaba vendo é
empreendimentos, até de empresas de fora que vêm aqui para a Vacaria para fazer esses empreendimentos. São apartamentos aí de 50 metros quadrados que acaba vendendo por, sei lá, 300 mil reais por aí, 350. São apartamentos pequenos e que conseguem financiar, mas ainda assim fica caro. Sabe que, não sei se uma percepção que eu tive, até eu passei pelas imobiliárias da cidade e a gente estava falando sobre a questão de imóveis para locação em Vacaria. E apartamentos por exemplo, de 2 dormitórios com uma vaga de garagem, em média nas imobiliárias a gente tinha de 3 a 4. E eu estou falando assim de 5 imobiliárias da cidade. O que o pessoal colocou, e já assim, eu posso até dar o nome, eu olhei aqui o pessoal da Idriva. Na Idriva, quando vocês entram, a gente pode falar porque é uma imobiliária mais tradicional da cidade, tem 3 painéis. Tem o painel de casas para alugar, apartamentos para alugar e salas comerciais para alugar. A parte de salas comerciais para alugar, a gente tinha uma parede cheia de salas comerciais para alugar. E já a parte de apartamentos não tinha. E a gente estava justamente falando sobre isso, sobre a realidade que acabou acontecendo no município a ponto de a gente desequilibrar essa balança. Porque hoje, se uma empresa resolve fazer 5 contratações de 5 gerentes para fazer uma expansão, como a gente está vendo agora no Distrito Industrial, algumas empresas chegarem na cidade, cara, elas não têm onde ficar. Não têm onde levar. Por que se deve isso, Maurício, Suzin, Márcia? Olha, eu acho que é justamente pela demanda. Não foi só gerentes que vieram para a Vacaria. O agro trouxe muito agrônomo, muito vendedor, muita gente veio para cá só para trabalhar nessas empresas. E para esse cara aí, ele não sabe o futuro dele. Se ele vai continuar em Vacaria, se ele vai ser transferido para outro local. Então, para ele é muito mais viável alugar. Às vezes até as próprias empresas alugam, né, para eles. Isso. Até outra barragem vem para Vacaria, né? Na época da Exato. barragem grande. Então, isso não é uma percepção só tua. Tá faltando mesmo apartamentos para alugar. E o cara que vem de fora, ele dificilmente vai pegar uma casa. Ele não vai alugar uma casa. Porque essa pessoa que vem para trabalhar em Vacaria, ela vem para trabalhar. Então, ela acaba que ela fica em casa só de noite para dormir. Então, ter uma casa vai gerar uma manutenção, o apartamento é mais simples, né? Então, inclusive, eu fiquei sabendo de alguns imóveis que estavam passando por processo de transformação. Desses imóveis que eram grandes salas começaram a ser estudados. A gente pode enxergar que o mercado vai absorver essa demanda? Será que a gente vai enxergar mais obras nesse caminho, Suzin? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o mercado vai acabar... É a lei da oferta e da procura, né? Porque existe uma porcentagem das vendas que a gente faz, o Maurício também pode até confirmar isso, são para pessoas que não vão morar naquela unidade. Eles querem comprar ou para revender no futuro ou para alugar para esse pessoal. A maior parte dos nossos clientes é para alavancagem, né? Eles compram na planta para depois fazer essa venda. Só que acaba ficando inviável a locação pelo valor do aluguel, né? Se tu vai pensar em fazer 0,5%, ou 1%, como era antigamente, né? Se torna é que eu sempre sou meio a minha maré é um pouquinho contrária. Eu sempre acho que o aluguel é um bom investimento. Porque esse comparativo, eu vou comprar um imóvel de 1 milhão e vou ganhar, sei lá, 3 mil reais de aluguel. Isso aí dá 0,3%, né? Mas eu boto no banco e eu ganho 1%. Mas é que o teu imóvel, ele está valorizando no mínimo a inflação. Está corrigindo. Ele está corrigindo. No mínimo a inflação. Eu não vi imóvel nenhum valorizar menos do que a inflação. Então, tu está ganhando pelo menos a inflação e mais o 0,3% ou 0,4%, sei lá. Então, eu acho que ainda é um bom investimento o aluguel, independente do valor. É que o imóvel, ele é um investimento, né, que ele não desvaloriza, né, que ele não está à mercê, dificilmente ele está à mercê de uma mudança econômica, né? Então, quando tu está num momento incerto da economia, o que, né, a gente não sabe muito o que vai acontecer, tu comprar um imóvel, nem que seja para investir, se tu tem um dinheiro parado, é um bom negócio. Porque, que nem tu falou, a gente compra na planta por 100 e quando ficou pronto o prédio eu consigo vender muitas vezes por 200, pelo dobro. Ou mais. Então, que negócio é esse que dá esse lucro? Não tem.
Então, a construção civil é um bom investimento. O terreno também é. Terreno também tem essa liquidez. Eu acho que tem um ponto importante para a gente colocar, e eu acredito, tenho falado para todas as pessoas que têm participado aqui do podcast, a gente está vendo assim, no final de 2026, que é o que o engenheiro do DENIT esteve aqui falando, a gente está vendo uma rocinha funcionando, uma serra funcionando. E o fluxo de veículos e caminhões que estão vindo para a cidade vai fazer a cidade crescer muito. É um volume muito expressivo. Inclusive, por isso que a gente vai ter agora o viaduto novo, que está vindo, que é o viaduto da Samuel Guazelli. Além do viaduto que a gente já está vendo que a previsão é até o final do ano está concluído, que é aqui da Moreira Paz, mas a gente vê um crescimento muito grande nessa área que vai automaticamente fazer com que a cidade Eu vi cresça. um número, eu não sei, agora não vou lembrar onde que eu vi, mas me falaram que na 285 passa 10 mil veículos por dia em Vacaria. Mas onde é que tá, sabe, esse povo aí? Cara, é muito movimento. E essa gente tem que comer, movimento. né? Vai gastar, movimento. vai abastecer, enfim, vai E na movimentar. 116, então, tem mais a 116. Muito mais, né? A Vacaria é um ponto estratégico de várias maneiras. Agora a ferrovia está meio parada, mas tinha ferrovia até ontem. Até né? enchente, né? Vamos deixar bem claro. até enchente. Até enchente, é. E duas BR, 285 e 116, principais. Sim. Muito bem, gente. A ideia que a gente tinha para hoje era justamente a gente abrir essas questões e fazer justamente que as pessoas cada vez mais entendam a importância de a gente falar sobre esse segmento. Esse exemplo que a gente deu, por exemplo, da questão da oportunidade de mercado no sentido de investir e proporcionar, né, como a gente falou, a questão de locação ou de compra de imóveis, ela é nítida para a cidade e justamente quando se aproxima a chegada de uma rodovia, né? E a ideia desse podcast é justamente isso, é a gente colocar um pouco de holofote sobre o trabalho não só da área da arquitetura, como da área da engenharia, como da área da própria questão pública em relação às oportunidades que a gente tem e isso com certeza é um espaço que a gente vê que cada vez mais vai se ampliar na cidade. Então, pessoal, queria te agradecer, Suzinho, alguma observação importante para falar só para a gente fechar o nosso podcast em relação ao que a gente está vendo hoje, Suzinho? Para fechar, sim, eu acho que eu sou um cara que acredita muito no nosso município. Eu acho que Vacaria tem um potencial muito grande. Tem alguns setores que a gente deveria, eu acho, explorar mais, talvez turismo, porque é uma cidade bonita. A gente tem muita coisa a 5 quilômetros de casa para ver. Não precisa... Tem gente que sai de Porto Alegre, grandes centros, para ir ver uma cachoeira que a gente tem aqui do lado. Então, eu acho que Vacaria tem um baita potencial em vários outros segmentos. Então, por isso que eu ainda estou aqui e vou continuar trabalhando aqui em Vacaria. Eu acho que aqui tem tudo para dar certo. Boa. Maurício, contigo, alguma consideração aí para a gente falar sobre o que a gente está vivendo hoje em Vacaria? Pedir para o pessoal continuar investindo em Vacaria, né? Que a Vacaria está crescendo, mas a gente depende que o pessoal pode aportar um pouquinho na praia, mas não esqueça de nós, né? Tem espaço aqui, né? Que essa terra é fértil, a gente já provou, né? Agora vamos mostrar que o centro da cidade também é, né? E férias tu passa um mês por ano, né? Mas tu mora na tua cidade o resto do ano. Então, investir um pouco no conforto, né? Investir na tua qualidade de vida. Boa. Faz todo sentido. Márcia, contigo? Eu acho que, fechando, né, nisso, eu acho que até um ensinamento da pandemia, né? Que foi que as pessoas se deram conta que não adiantava ter um carrão e morar mal, né? Então... É isso, vamos investir na nossa moradia, vamos viver melhor, vamos aproveitar onde a gente vive, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. E nada mais, né? O que nos deixa mais felizes é, morar bem com a família, tá todo mundo junto ali. E a nossa cidade tem tudo isso, né, para nos oferecer. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Que bom. Bom, pessoal que acompanhou mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, esse foi o podcast Diário de Arquitetura e Construção, onde a gente traz os expoentes da nossa cidade justamente para a gente despertar diversos insights, inclusive para que você tenha acesso às informações que fazem parte do mercado local e perceba as oportunidades que estão nitidamente aqui na nossa região de Vacaria. Continue acompanhando o nosso trabalho, qualquer momento estaremos de volta com mais informações que fazem parte da região aqui dos Campos de Cima da Serra. Valeu, pessoal!